Olá, amados, sejam bem-vindos novamente a esse canal, onde nós estamos aí há algum tempo já, fazendo as nossas reflexões conjuntas, e o meu desejo é que a paz do Cristo esteja com você neste momento e que Ele dirija as nossas mentes nesse momento de meditação em que nós vamos fazer, finalizando a leitura da primeira carta de Cristo, ensinos da mais alta espiritualidade que nós recebemos nesse momento, e nós estamos aqui então com os nossos corações transbordando de felicidade para fazermos este resumo, mais uma forma de bate-papo descontraída e um vídeo bastante bem breve para não ser muito cansativos. Então, eu e o meu irmão, o Oswaldo, e o nosso irmão Walter. Seja bem-vindo, professor. Boa noite a todos vocês, meus amigos e irmãos. Que a paz do Cristo Consolador ilumine vocês. E eu convido vocês a fazer parte deste bate-papo aqui, onde nós vamos refutar desta primeira carta partes importantes, partes que nós lemos aqui, que realmente nos trouxe assim uma grande alegria, nos trouxe muita paz e muito entendimento, uma consciência totalmente transformada depois que nós conhecemos estas cartas. Isso, Tudo bem, o senhor é professor? Tudo bem. Então, seja bem-vindo, professor. Vamos lá, então. Antes de nós iniciarmos, então, o nosso bate-papo, eu gostaria de iniciar conforme o próprio Cristo nos orienta na carta 8, de que todo o processo de meditação, para ele surtir os seus efeitos, para a gente alcançar os efeitos desejados da espiritualidade, que ele seja acompanhado, antecedido, melhor dizendo, de um processo de aquietação da mente, do coração, por meio de uma meditação, aliás, de uma oração novíssima que ele propõe lá na carta 8. Eu gostaria de iniciar o vídeo fazendo ela. Tá, professor? Eu gostaria de convidar a tantos quantos quisessem, a você que nos acompanhe, se for o desejo do seu coração, que você feche os seus olhos e nós vamos fazer esta oração novíssima que o Cristo nos trouxe. A oração diz assim: Pai, Mãe, vida, Tu és minha vida, o meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, o pleno atendimento das minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles a Tua verdadeira realidade, pois sei que és Tua vontade que eu seja plenamente iluminado ou iluminada, e que eu possa receber melhor a consciência da Tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que Tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que meu propósito final é Te expressar. Quando falo contigo, eu sei que estás perfeitamente receptivo para mim, pois Tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Creio que quando falo contigo, eu envio raios de luz de consciência para a Tua consciência divina, e que, quando eu escutar, Tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e do meu coração, mais e mais receptivo. Eu confio meu ser e a minha vida aos Teus cuidados. Amém.
Esta é a oração, então, que ele nos ensina para a gente anteceder todas as nossas meditações diárias. E resumindo, então, a carta 1, a gente viu que a gente aprendeu junto os propósitos de Cristo nessa segunda vinda dele, expressamente. Ele veio de forma expressa, né, professor? Nos trazendo uma mensagem escrita, porque já não era mais possível, como ele mesmo salienta, ele se apresentar em uma forma humana, porque ele é uma consciência universal. Então, ele veio de forma escrita, e para isso ele preparou uma pessoa anônima, que ninguém sabe, conhece, porque ela é apenas o canal por onde ele usou para impregnar a mente dela e transcrever essas maravilhosas palavras dessas mensagens para nós, professor. Assim como ele usou também, né, nessa carta 1 ele fala, ele já usou vários níveis de consciência, ou seja, já usou várias pessoas, vou dizer assim, também de mentes iluminadas para realizar a tua obra, né? Justamente, porque o que a gente tem que deixar claro aqui, que ele deixa claro para nós aqui, nessa carta, que o Cristo não é apenas uma pessoa, mas ele é uma função cósmica, é uma energia universal, da qual está disponível em todo ser humano que habita essa terra, que já habitou essa terra, que habita as regiões celestes, né? Os mestres, por exemplo, a exemplo do nosso mentor, do nosso guia, eles também se tornaram Cristos, né? Porque eles souberam esses segredos e receberam esses segredos e experienciaram isso aí, e por isso eles hoje são Cristo, a mesma consciência, trabalhando juntos para nos intuir, né, professor? E eu lembro bem que ele fala de um propósito muito importante, porque ele veio, quando ele fala dos propósitos dessa carta, e ele fala no início, eu, o Cristo, aproveito esta oportunidade para falar diretamente com você. Ele veio de uma forma, pessoal, para falar de pessoa para pessoa, ou seja, basta a gente abrir o coração e deixar ele manifestar que ele está pronto. De alma para alma. Alma para alma, né, professor? Realização pessoal, né, professor? Isso. E isso a gente sentiu. Quando eu tive o primeiro contato com essas cartas, não sei se foi assim que aconteceu com o senhor, professor, mas eu tive um momento de vibração interior muito forte, que eu fui tomado de assalto por essa vibração e eu estava só nas minhas meditações e eu comecei assim, entrar num estágio assim, que na linguagem comum a gente chama de delírio. Eu comecei a entrar no estágio de delírio, e daí eu perguntei ao nosso mentor, ao meu mentor, e disse a ele, meu santo amado, se esta for a verdade que eu tenho que perscrutar e seguir a partir de agora, que o Senhor faça com que essa alegria perdure no meu coração e que ela só aumente, mas se não for, me dê logo uma tristeza, para que eu não entre nesse caminho e desvie do objetivo que o Senhor traçou para nós, para nos levar até lá. E o resultado foi, professor, foi que a vibração aumentou muito mais em mim, a alegria interior foi muito grande, e aí eu comecei a ler essas cartas e não consegui parar mais. Eu abandonei todos os livros que eu estava lendo para ficar detido nessas cartas. E assim, a cada página que a gente lê, né, professor, essas novidades, essas verdades e realidades que ele traz, elas nos fazem vibrar mesmo no espírito, na alma, e elas são tão profundas que nós precisamos sair como diz até um amigo nosso, né, da lufa-lufa do dia a dia para as nossas meditações, porque só aquietando o nosso corpo e elevando a nossa consciência e o nosso espírito, nós conseguimos compreender ela. Justamente. Porque diferente disso, nós iríamos ler todo esse livro
e não iríamos absorver nada, porque as coisas do Pai Criador, e Jesus falava isso, que das palavras dele, quando ele ensinava, ele dizia: as minhas palavras são espírito e vida, e isto só pode ser compreendido pelo Espírito, né? Justamente. Então foi assim, foi uma vibração, uma alegria muito grande, e foi nos concedido, como o nosso irmão disse aqui, pelo nosso mestre, o nosso guia espiritual, que já antes nos intuía e nos inspirava a buscar conhecimento, a evoluir espiritualmente, sair do campo da virtualidade, das crenças, e emergir no reino do Espírito. E para compreender estas coisas, foi assim uma bênção de Deus, estas cartas para nós, né, professor? Nossa! E ainda ele fala no início, professor, que eu achei muito interessante, que essas cartas constituem um verdadeiro curso para a gente se tornar mestre. Professor, não mestre na linguagem coloquial do nosso conhecimento material, mas mestre das nossas ações, mestre dos nossos atos espirituais, ou seja, assumirmos de vez as responsabilidades no nosso andar, no nosso caminhar espiritual. Se nós recebermos de coração, abrirmos o coração para estas novidades, professor, o caminho é exatamente este: nos tornarmos livres por meio dos processos de meditação, porque não há uma outra forma de compreendermos isso aqui se não for mergulhando nas meditações. Inclusive, outra coisa boa que eu gostaria, só mais um parêntese, que eu achei bom nessas cartas, foi o momento em que ele nos orienta aqui a escrevermos uma carta para nós mesmos, contando para nós mesmos as nossas mazelas, sendo o mais honestos possível conosco mesmo, escrevendo tudo aquilo que até hoje nós praticamos e que muitas vezes nos trazia prazer, mas que na realidade isso era um prejuízo muito grande no sentido da espiritualidade. E essa carta, eu fiz essa carta. Ele pediu para ser o mais honesto possível, e eu fiz essa carta, e por incrível que pareça, foi a primeira vez que eu consegui escrever uma carta extensa de mim mesmo, falando de mim mesmo. Eu não conseguia escrever 2 linhas. Falar do outro eu escrevia 5, 6 páginas, mas falar de mim era difícil falar. Mas ele me ensinou que o caminho do desenvolvimento é esse, é enfrentar a nós mesmos, né, professor? E eu escrevi essa carta, ela está guardada em segredo, conforme ele orienta, e eu datei, e eu pretendo ler essa carta novamente daqui a 1 ano, para comparar os resultados dos benefícios que eu recebi, de onde eu estava e onde eu vou me encontrar quando eu for. E com certeza todos que estão acompanhando, meu professor, todos que estão fazendo bom uso destas leituras também alcançará, né, professor? Alcançará, com certeza. E assim, uma coisa boa, assim, nós agradecemos muito. Nós acabamos, né, professor, aquela batalha que nós tínhamos com os de fora, né, professor? Passamos a enfrentar a nós mesmos. Porque o mundo que nós precisamos transformar é este mundo, é o nosso mundo. Se transformarmos o nosso mundo, e ele dele, e o outro dele também, coletivamente nós transformaremos todo esse universo. É o que ele fala aqui nesta última carta, né, que eu li no vídeo anterior. Eu anotei aqui, professor, desta primeira carta, uma parte muito importante, que é de vital importância para nós colocarmos em prática isso, que é coisas que nós agimos a vida inteira totalmente errados, sobre os nossos impulsos de consciência, os nossos pensamentos, que ele chama aqui nesta carta, na carta 1, como os nossos fortes impulsos de consciência, ou seja, de pensamentos, que esses impulsos de consciência,
eles são vida ou morte. Nós emitimos toda esta vibração de nós para os outros seres, não só para o nosso semelhante, mas para todos os outros seres existenciais aqui do universo. Então ele fala que quando nós emitimos impulsos de consciência violenta, e olha que nós, sem termos conhecimento disso, nós fizemos muito juízo, nós julgamos muito as pessoas e emitimos muitos impulsos de consciência negativas, prejudicando as pessoas. Da mesma forma, recebemos também muitos impulsos de consciência negativas que muitos nos fizeram sofrer, principalmente quando nós iniciamos esta nova caminhada, empenhando este trabalho em prol da obra de Deus aqui, né? Então é importante nós gerenciarmos esses nossos pensamentos, essa nossa consciência, porque é desta consciência que nós manifestamos o bem ou o mal. E este bem e este mal, não pensa que se nós, dessa nossa consciência, nós levarmos coisas o mal para os outros, nós vamos receber o bem de volta, não. Nós vamos receber o mal. Nós recebemos o que nós emitimos. Se você emite da sua consciência pensamentos bons, você receberá de volta. Porque, como ele fala nesta carta 1, não é castigo de Deus, estas coisas não são prêmios e nem castigos de Deus, mas são impulsos da nossa consciência. Então, eu achei muito importante refutar essa parte, né, professor? Muito bom, muito bom. Se o senhor quiser acrescentar. E ele fala lá, inclusive, assim, falando a esse respeito, ele escreveu assim o Cristo: as leis universais da existência se relacionam somente às atividades da consciência e são exatas e indesviáveis. Não são prêmios ou castigos de Deus. Repito, não são castigos de Deus. Se relacionam ao fator causativo da consciência que atrai e magnetiza as partículas elétricas que se unem e aparecem perante o mundo como formas e experiências sólidas. Olha, professor, como isso é um pensamento, ele ter essa capacidade de tornar-se existência de uma forma sólida. O pensamento mal, ele se materializar naquele mal, né, professor? Mas como disse o senhor, aquilo que nós emitimos, que nós ligamos e nutrimos um interesse por aquilo, nós vamos receber de volta os efeitos que aquilo vai causar o outro, e mais ainda, mais forte ainda, nós vamos receber. Porque aí vem aquele ensinamento antigo do próprio Jesus, que ele dizia: o bem que quer que vos faça, faça o primeiro aos outros, né? Então, se nós falarmos o mal, nós vamos atrair para nós o mal. Mas se pensarmos e ligarmos o bem para o nosso próximo, é o bem que vai retornar para nós, né, professor? Isso é muito interessante o que o senhor falou. Eu achei isso muito interessante. E esta consciência, essa nossa consciência, ela é tão poderosa, tanto para o bem quanto para o mal, como eu li na última carta. Ele fala que ele chama o pai de trabalhador, e ele fala que nada impede o trabalho do pai, exceto a mente humana. Muito profundo isso, né? Muito profundo. Ou seja, tudo no universo está sob o controle do Pai Criador. Tudo está sob o controle dele. Todos os astros, estrelas, a natureza, os animais, está tudo sob o seu controle, exceto a mente humana. Esta mente, quando desarmonizada, desalinhada, ela causa um enorme prejuízo, não só ao seu ser, mas às outras pessoas. Então é importante nós aprendermos, né, professor, a trabalhar essa consciência.
Justamente. E o que o Cristo vem nos mostrando, professor, que nós herdamos isso tudo a partir das nossas crenças, criadas na nossa própria mente, né? Que nós fomos aprendendo com isso ou com aquilo, nós fomos adotando isso como princípios de vida, dessas crenças. E ele diz que essas crenças, uma vez massificadas, ela traz um prejuízo massificado também para inocentes e, como diz na nossa linguagem das crenças, e pecadores. E por isso que ele explica que essa é a razão das catástrofes ambientais, dos grandes efeitos da natureza que nós recebemos, os fracassos nas safras, o sol abrasador que acaba com plantações inteiras, né? Os vírus de violência, essas coisas, tudo nasce desses impulsos de consciência que nós emitimos. Ele falando aqui, tudo é consequência do nosso modo de pensar e de agir, sempre fazendo a nossa vontade, seja ela boa ou ruim, mas sempre se vier o fracasso, a culpa não é nossa, é do outro, né? E ele fala nessa primeira carta, como ele falou a Nicodemos, para a gente começar a refazer esta consciência e apagar estas crenças que nos faziam mais juízes do que verdadeiramente cristãos. Nós precisamos voltar a ser criança, voltar a ser como criança, ter de novo o nosso livro em branco, abandonar tudo aquilo que nós tínhamos em conta de verdade, para receber essas verdades e realidades que ele vem trazer com esta mente de criança, mente pura, mente limpa. Porque do contrário, se ainda fizermos como os seus apóstolos fizeram, recebendo a nova evolução que ele estava trazendo, mas não abandonaram as leis do judaísmo antigo, que era uma lei de sacrifícios de sangue, né, professor? Que trouxeram um prejuízo enorme à humanidade, porque até hoje se ouve falar em sacrifícios, oferendas de sacrifícios humanos, professor. Pois é. Até hoje, o quanto essa crença foi prejudicial à humanidade. Nós somos o único ser neste universo que oferece um outro em sacrifício. Nossa. Nenhum outro ser faz isto. Somente nós, humanos, sacrificamos é terrível dizer, uma criança, oferecendo o sangue daquela criança como se fosse acontecer alguma coisa. Isso são mitologias que deveriam ter caído há muitos milênios e vem se rompendo e vem vindo, e o Cristo chega para trazer essas verdades e realidades e botar um fim nessas crenças que infelizmente destruíram a humanidade daquele tempo e do nosso tempo. É verdade, professor, que nós estamos ainda mergulhados nisso. E ele fala bem a esse respeito, ele fala assim, notem bem, por esta razão, do mesmo modo que os livros escolares de ciência se tornaram defasados conforme a mente humana vai absorvendo mais conhecimento científico avançado, assim também deve se permitir que a atual forma de cristianismo ou de qualquer crença construída sobre as falsas doutrinas centradas em minha crucificação tenha uma morte natural, porque ele está nos mostrando que essa forma de crença que nós criamos também tem os mesmos efeitos que a doutrina velha, do Velho Testamento, porque ela atrai para nós as energias daquele tempo e daquelas coisas do mesmo jeito. E ele fala também, notem bem, a atual crise mundial que está introduzindo um novo fracasso nas leis internacionais e estabelecendo as bases para um futuro terrorismo global, indica claramente que nenhuma religião do mundo possui conhecimento adequado e a efetiva liderança para iniciar as mudanças dos padrões mentais do ser humano
que poderiam conduzi-lo diretamente para a paz e a prosperidade. Por isso que ele veio para nos socorrer. E ele lembra bem, estou falando agora para vocês a mesma linguagem que eu falei no tempo dos judeus, porque os princípios são universais e são espirituais, e eles são eternos e imutáveis. Então ele veio trazer para nós o mesmo princípio que ele tentou falar aos seus irmãos, aos seus compatriotas, e eles zombaram dele, e ele até chorou. Que ele não chore dessa vez por nós, mas que nós tenhamos o nosso coração aberto para receber essas novidades, né? Até porque nós jogamos muitas pedras daqueles tempos que levou ele à crucificação, né, professor? Se fosse conosco, nós não faríamos isso. Mas agora é a nossa vez. Vamos atirar novas pedras? Vamos levar novamente à crucificação, né? É conosco. Então, professor, são essas coisas que eu achei muito interessante de falarmos nesse final dessa carta. Tem muitas coisas. É um universo de informações e ferramentas que ele trouxe, mas ele vem dizer: estas cartas são a verdade. É muito forte. Acima das doutrinas, porque doutrinas são baseadas em crenças. Doutrinas são crenças. Cada religião é uma doutrina. Cada um com a sua crença. Aí ele fala, elas trazem a iluminação ao mundo. Olha só, um verdadeiro resgate espiritual para aqueles de boa vontade que buscam uma verdadeira compreensão dos seus propósitos na terra e, consequentemente, uma vida de paz. Que é a evolução espiritual, como na palavra do Cristo. A evolução espiritual é o que traz a evolução mental e nos aproxima de estados cada vez mais harmoniosos de bem-estar. É esse o grande objetivo do Cristo nesse momento, uma distribuição de consciência crística mundial, com o objetivo de nos trazer no futuro o tão bem-estar em uma nova humanidade, uma nova perspectiva de vida, né, professor? Sem doenças, sem vírus, sem desavenças, sem união, sem ganância, sem separação, sem muros, mas sermos um com o Pai, assim como Ele se tornou um com o Pai, nós vamos tornar um com eles e com todos os nossos mentores, né, professor? Então era esse o bate-papo que a gente tinha para a gente, até para encorajá-los a ouvir mais vezes esses vídeos, e aqueles que têm predisposição para a leitura, adquirirem esses livros e começar a debruçar de coração nesses livros, meditar bastante, conforme o Cristo nos ensina na carta 8, porque o caminho da libertação é a meditação diária, sistemática, disciplinada. Essa disciplina de nós colocarmos em nós como um sinal biológico natural, a meditação diária. Faça frio ou faça calor, faça chuva ou seja sol, nós continuarmos nessa busca, essa meditação, sempre buscando, abrindo, desprendendo de tudo quanto nós tínhamos de bagagem, de crenças, aquilo que a gente tinha como uma verdade sólida, abrirmos mão disso e buscarmos a meditação com um coração puro, livre, maneiro, para que o Cristo possa preenchê-lo, assim como nós estamos buscando, e Ele está nos preenchendo com as maravilhas que Ele nos trouxe, essas novidades, fazendo novas todas as coisas em nossas vidas, né, professor? Essa é a boa nova que Ele trouxe no passado, e poucos compreenderam, né, professor? Poucos compreenderam. Esta boa nova é o reino dos céus em nós, é pertencer a esse reino agora.
Porque contrário ao que as crenças nos ensinaram, que a gente vira um anjo depois que a gente morre, isso não é verdade. Você é o que você, depois que você morre, o que você é agora. Então você precisa realizar esse reino dos céus agora. Aqui e agora. Ter essa consciência crística aqui e agora. Porque nós falamos no vídeo, professor, a morte não tem poder para te salvar. Só vai revelar o que você é agora. Só vai revelar depois o que você é agora. Isso mesmo. E é verdade. Ele fala nas palavras, e está registrado nos evangelhos, não lembro qual, ele fala que se os tempos não fossem abreviados, nem os escolhidos se salvariam. Amados, esta é a grande oportunidade, né, professor? Uma grande oportunidade nós estamos tendo. E nós agradecemos a você pela sua participação, amigo, irmão. Convidamos você a continuar neste caminho de meditação, de busca, de realização, para nós transformarmos agora esta nossa consciência, assumirmos de vez e nos tornarmos este mestre, como o professor falou, enchendo esta consciência nossa com a consciência do Pai Criador e transmitindo esta luz aos nossos amigos, irmãos, familiares e a todas as pessoas, porque esta é a missão para a qual nós estamos aqui, né, professor? Isso. Diferente disso, nós vamos fazer como Cristo fala em uma outra carta, nós vamos entrar novamente na roda gigante da reencarnação e ficarmos vindo e voltando sem sair do lugar. E o sofrimento e as dificuldades vão só aumentando para nós. Então você que conheceu esta carta, abraça essa oportunidade. Fará um grande bem para você e para todos aqueles que te conhecem. E para fechar então, eu vou fechar com a leitura na página 33, quando Cristo nessas cartas deixou registrado assim: quando a verdadeira natureza do ser for completamente entendida, a humanidade avançará para o próximo degrau da evolução espiritual e porá em movimento uma nova e abençoada forma de esforço humano e de experiência pessoal. Para alcançar estas metas, a humanidade precisa primeiro obter discernimento sobre o que e quem é. Uma nova e importante questão está se apresentando para a consciência das pessoas. Quem é você realmente por trás da fachada apresentada ao mundo? O que é preciso para alguém ser autêntico? É esta pergunta: quem é você realmente? Que é respondida em cada nível de seu ser nessas páginas. Essas respostas virão do nosso interior, não trazida por outros, mas de nós mesmos. À medida que nós formos respondendo a essas coisas e recebendo essas respostas, nós vamos caminhando para a nossa maestria, da qual Jesus falou, ou Cristo fala aqui no início, que nós estamos fazendo um curso ao ler e praticar o que está aqui nessas cartas, o espírito do que está aqui nessas cartas. Eu espero que os senhores tenham gostado desse bate-papo. Voltaremos a fazer isso aqui em breve também, outro novo bate-papo, né, professor? Talvez no final da leitura da carta 2, porque nós sentimos esse desejo intuitivo de fazer assim. Deixe o seu comentário aí daquilo que às vezes te impingir de dúvida ou desejo de comentar, e coloque aí, seja qual for o comentário, coloque para a gente nos inteirar disso aí e nós comentarmos juntos e crescermos juntos. Aqui não tem ninguém maior do que ninguém, nenhum ensinando o outro, mas nós estamos estudando juntos porque nós estamos no mesmo nível de frequência. Tenham uma boa reflexão e boa meditação. Se não meditava, inicie logo, porque esta é a escola do Cristo, né, professor?
Muito obrigado pela sua atenção. E ao senhor professor, muito obrigado por esse bate-papo. Irmãos, obrigado. Fiquem com Deus.